Imagino que você já conheça o Elon Musk, então já vou direto ao ponto. É impossível dizer que o Elon Musk deu sorte, quer dizer, sorte no contexto de 80% das pessoas. Por outro lado, ele tem sim uma habilidade muito importante que tem a ver com sua genética. Ele era um menino franzino, era diferente dos outros. Com um grau de autismo, ele tinha dificuldade de se socializar, não tinha muitos amigos e na escola era perseguido. Mas que ao mesmo tempo também pode ser desenvolvida. Boa parte das coisas que nos preocupam, boa parte dos pensamentos sobre o que os outros estão pensando de mim, olha, arrisco a dizer que 90% das nossas preocupações são referentes a fatos ou acontecimentos que não estão sob o nosso controle. E o que eu faço com essa informação, Mini, onde eu aplico isso em minha vida? Se liga nisso aqui, existe um conceito que ele tende a aliviar toda essa carga exaustiva, estressante e pesada que ocupa nossos pensamentos, tira o nosso sono e drena nossa energia. Esse conceito tem a proposta de tornar a nossa vida mais leve. Seu nome, ligar. Quando eu tive contato com esse conceito, fiquei surpreso e animado, afinal de contas é um assunto muito abordado no campo do automelhoramento, vários canais voltados para comportamento, desenvolvimento pessoal, estilo de vida, relacionamento e sedução abordam esse assunto. Me perguntei então, de onde eles tiram isso? Com base em que eles falam sobre esse assunto? Não demorou muito para a resposta vir de bandeja sobre a menção do livro A Sutil Arte de Ligar o Bom, só pelo nome e pela capa traz uma ideia de que esse é o mapa da mina para exterminar todas as nossas preocupações, a receita para uma vida mais leve. Eu não tinha construído o hábito da leitura, não sabia ao certo sobre disciplina, constância e foco, mas mesmo assim me comprometi a ler o livro, só por causa do nome. Mas agora eu te pergunto, não seria mais fácil levar a vida como a maioria das pessoas levam, se debatendo com os problemas, se justificando para manter uma imagem tão aceita e adorada pelo meio, manter a tal da reputação e o status intactos? Afinal, somos seres sociais e buscamos a aprovação do meio. E diga-se de passagem, foi através de nos unirmos uns com os outros que conseguimos evoluir como espécie. Caso você já se perguntou por que a opinião das pessoas incomoda tanto, caso seja negativa, e por que nos enaltece tanto, caso seja positiva, essa seria a resposta. A partir de agora, eu te convido a se livrar das distrações. Vou te entregar uma informação bem top. Aí depois disso você terá clareza e decide se liga para as preocupações e leva uma vida mais leve e reta, ou se faz igual 80% das pessoas, se debate, se justifica e mantém reputação e status bem apresentados. Ao contrário do que se parece e do que se pode deduzir pelo título, te confesso uma frase com toda a propriedade sobre essa obra. Não julgue o livro pela capa. Frase essa, jargão manjado, que inconscientemente toda pessoa que não sabe do que se trata tende a imaginar que é um livro ensinando a não se preocupar com nada, meter o louco, jogar tudo para o alto e viver uma vida hedonista e de esbórnia pautada no prazer, quando o que na verdade é o completo oposto. Te provo isso com a menção de um simples subtítulo: A felicidade é um problema. Segundo Mark Manson, as pessoas vivem uma constante luta e busca pela felicidade. A gente evita dizer o que realmente pensa a respeito de um determinado tema ou até mesmo nossa opinião verdadeira e genuína sobre um determinado assunto perto de uma suposta mina topzeira, a gata troféu, para não correr o risco de sermos rejeitados, termos a aprovação e a aceitação dela, ou até mesmo de um certo grupo social, amigos, família. Só que isso é simplesmente horrível. Se alguém vai discordar de você por não concordar com uma determinada opinião, ou se a mina topzeira vai te rejeitar por não concordar com um determinado apelo feminista, e isso vai ferir os sentimentos dela, Você consegue perceber o cerne das coisas? Agora vamos aprofundar um pouco mais sobre o assunto. Ainda com o tema A Felicidade é um Problema, não que Mark Manson queira que sejamos melancólicos e deprimidos, nos sentindo vazios e rasos, não é nada disso. A questão é que por um bom tempo vendeu-se uma ideia de que se você não conseguiu atingir uma determinada meta, não foi porque você não é merecedor daquilo. Na verdade, você merece o melhor da vida.
Você é capaz, você é incrível e pode tudo. Eu sei que isso é doce e gostoso de ouvir e apesar de te deixar feliz de início, é apenas uma pílula de felicidade e prazer imediato. Logo passa e você fica na fossa. Foram 3 foguetes seguidos que falharam, mas para ele, se você não tem pelo menos 20% de fracassos, você não está tentando o suficiente. Segundo Mark, a verdade deve ser dita doa quem doer. Não que a gente deve falar as coisas sem medir nossas palavras e sair atacando as pessoas verbalmente, mas sempre tem um jeito de dizer nossa opinião, claro, se alguém perguntar realmente, mas realmente mesmo querer sua opinião de forma verdadeira, sincera. Agora, se não pedirem e você discordar, é até bom que nem precisa gastar saliva. Eu particularmente adoro quando isso acontece. E foi aqui que Mark criou um super-herói, o Panda da Desilusão, um panda super verdadeiro e meio que sairia por aí falando as verdades inconvenientes para as pessoas, pulando de casa em casa todo pimpão. Mas é bom frisar aqui que essa insistência em ser transparente não é com o objetivo de criar desavenças, na verdade o que se espera como resultado é o oposto, criar laços cada vez mais profundos e verdadeiros. Falando o que realmente pensa, não escondendo suas reais intenções, faz com que as pessoas confiem mais em você. Mesmo elas sabendo que correm o risco de ouvir algo que não vai ser nem um pouco gostoso, elas sabem onde estão pisando e elas sabem que é desconfortável, mas pelo menos está sendo sincero. Pegou a ideia? Te conto agora de onde Mark tirou inspiração. Houve um tempo que alguns caras, filósofos da época e bem antes de Cristo, perceberam que nossas emoções, por mais que deixam nossas vidas mais divertidas, por outro lado é a razão pela qual a gente faz tanta merda. Você já se declarou para alguma cremosa ou até deu um ultimato, ou eu ou ele. Hoje você vê o quão escroto foi tudo isso e sente vergonha. Tudo isso. Mas isso ocorreu por causa das suas emoções. E agora que elas já passaram, e sim, emoções são passageiras, você vê o quão isso foi ridículo. Mas aí os estoicos puderam perceber que as emoções não devem ser ignoradas, devem ser analisadas, entendidas racionalmente, mas que elas devem ser deixadas de lado quando vamos tomar alguma decisão. E então, utopicamente, se criou um estigma de que os estoicos não sentiam emoções, de que eles sempre agiam de forma racional e nunca faziam alguma por sentirem emoção. O fato é que a gente sempre vai sentir emoção, então você não precisa acreditar nessa papagaiada e pode até dar a sua opinião quando alguém querer bancar o intelectual e dizer eu sou estoico. Há relatos de que até os próprios estoicos não se auto-intitulavam de estoicos. Agora, como os estoicos fizeram para cumprir suas metas e ligar o fogo para as próprias emoções e como Mark conseguiu relacionar esse conhecimento com sua obra? Os estoicos usavam de dizeres como memento mori, que é um termo do latim que, se traduzir para a nossa linguagem, quer dizer você vai morrer, ou algo assim. Eles diziam isso não para trazer um drama ou um ar depressivo para a situação, mas sim como quem diz: olha, para de se preocupar com coisas bestas e idiotas e que você não pode controlar. Lembre-se de que você vai morrer. Ou então, não perca tempo. Ele é limitado e você vai morrer. Isso dava a entender através da menção da morte de que existe uma brevidade a respeito da vida. Então, não devemos jogar vida fora. Mark, quando ele conta no livro sobre a morte de seu melhor amigo. É meio bad, então lê o livro você mesmo e aí me conta aí nos comentários se faz ou não sentido essa comparação. Próximo artifício seria o caderninho dos pensamentos. Esse foi um artifício usado por Marco Aurélio, imperador romano, e a brevidade da vida era muito abordado por Sêneca, esqueci de mencionar aí no primeiro. E por sua vez, Marco Aurélio, por passar um período em crise com seu reino, também se tornou adepto ao estoicismo. O cara foi tão foda que esse caderninho de pensamentos dele era algo como se fosse um diário, e ali ele escrevia reflexões, aprendizados e também usava como ferramenta de exercícios para a gratidão. Esse caderno dele acabou se tornando um livro, Meditações de Marco Aurélio. Mark, de novo, a morte do melhor amigo, e isso na minha humilde opinião. E a terceira, também muito protegida por Marco Aurélio.
Você veio no mundo só para sentir prazeres? Essa pergunta ele fazia ao se deparar com a preguiça quando tinha que fazer algo chato e desmotivador, nada gostoso e excitante, mas mesmo assim muito importante e construtivo. Você já sacou, ele era um grande defensor da disciplina. Te entreguei agora a cereja do bolo. Você não precisa ter o QI avançado e ser nenhum gênio e ainda se tornar um dono de uma empresa de foguete como Elon Musk. Mesmo tendo tudo isso e mesmo atingindo tudo o que ele atingiu, aposto que ele ainda é criticado, mas você precisa ligar o Mas ao mesmo tempo, uma das figuras mais polêmicas e controversas. Go yourself. I don't care. Precisa saber muito bem onde está e onde quer chegar para só então trilhar o seu caminho. Não se preocupe com as rejeições. Se Musk sofreu rejeição e isso não o fez desistir, Inclusive, alguns ídolos pessoais. There are American heroes who don't like this idea. Neil Armstrong, Gene Cernan have both testified against commercial spaceflight and the way that you're developing it, and I wonder what you think of that. I was very sad to see that, because those guys are, those guys are heroes of mine, so it's really tough. They inspire, Yes. and to see them casting stones in your direction. It's difficult. Foram 3 foguetes seguidos que falharam. Mas para ele, se você não tem pelo menos 20% de fracassos, você não está tentando o suficiente. When you had that third failure in a row, did you think, I need to pack this in? Never. Why not? I don't ever give up. And liftoff. tenta de novo que uma hora vai. Elogios é gostoso e enaltece, mas ser rejeitado é preciso. É como dizem os antigos aqui do interior de onde eu moro: o santo de casa não faz milagres. Como você já sabe, disciplina é algo edificador e facilmente transferível. Você precisa dela para manter sua rotina de treino, precisa dela para criar seu império online ou até mesmo para criar outro negócio e se destacar no universo de possibilidades que existe. E sim, ele existe. Disciplina é chato, desgastante e incômodo. É isso mesmo que você está ouvindo e foi desenvolvida para ser isso mesmo, mas ela constrói impérios, o shape, a vida da hora e um intelecto blindado. Eu não estaria aqui agora se eu não tivesse construído o hábito da leitura. Eu não conseguiria fazer esse roteiro, a narração e não teria te conduzido até aqui nesse vídeo. Meu irmão, se você quer manjar da você tem que construir o hábito da leitura, tem que se tornar um leitor ativo e mesmo que não saiba casar essa habilidade com o que você faz atualmente, ler é um hábito construído através da disciplina e disciplina, como eu falei, é facilmente transferível. Para acelerar a construção deste hábito em você, separei 2 links, como ler mais rápido e como ter uma boa gestão de tempo, e os links estarão aí na descrição e no primeiro comentário fixado. Quanto a Mark, ele associou a terceira com o seguinte dizer: quem age sob efeito de emoções são crianças e crianças mijam no tapete. Ou seja, nós adultos e maduros temos como obrigação questionar nossas emoções, devemos e temos obrigação de saber dialogar com elas, e não, elas não devem nos dominar. Maturidade e inteligência emocional constroem uma vida de propósito. E falando em propósito, eu resolvi produzir um vídeo que vai te iluminar e vai te fazer ter clareza sobre o seu próprio propósito. Faz o seguinte, ele está aí na tela final, assiste ele aí, vai lá. Muito obrigado por ter chegado até aqui e por ter passado esse tempo aqui comigo. Sei que se desenvolver e se tornar a sua melhor versão são prioridades para você. Se inscreve aí no canal e acione as notificações. Eu sou o Mini Ramalho e muita gratidão.